Feliz sábado, Dia Internacional da Mulher. Antes que alguém pergunte, né, mas o que você faz aí? Eu quero dizer que fui imensamente honrado pelo Ministério da Mulher desta igreja com o convite para pregar hoje, nesse dia especial. E homenagens já foram feitas, mas, sobretudo, precisamos homenagear o nosso Criador, o Criador das mulheres, o Criador dos homens, o Criador do universo, por ter nos dado de presente as nossas queridas irmãs, né? E o culto de hoje, na verdade, tem esse propósito: ser gratos a Deus por tantas bênçãos que nos tem dado, especialmente a bênção de nos ter dado essa companheira maravilhosa de jornada, e em alguns casos de ministério, de vida e de eternidade, porque viveremos para sempre, nossa esperança, né? Viveremos para sempre no reino eterno que Deus nos preparou. Então, mais uma vez, aí, Keila e a equipe do Ministério da Mulher, muito obrigado pelo convite e me sinto realmente muito honrado, privilegiado por poder participar dessa festa com vocês e refletir alguma coisa na palavra de Deus a respeito do dom, do presente que se constitui realmente a mulher. Deixe-a ser mulher, título que eu escolhi para a mensagem. Você vai entender daqui a pouquinho o porquê, onde eu me inspirei para trazer esse título aqui. O plano de Deus para a feminilidade é o tema, então. Mas antes, alguma coisa da história, para a gente ter assim em vista, fazer, quem sabe, um ajuste histórico da nossa visão com relação a essa data, né? Nós temos aí o mito e o fato. O mito, tão propagado, tão divulgado, é de que a origem do Dia da Mulher estaria relacionada com aquela situação triste, né, em que operárias foram morreram queimadas no incêndio lá numa fábrica têxtil em Nova York, justamente no dia 8 de março de 1908 ou 1857. Também não há uma certeza com relação a isso aí, ao ano. E essa versão não tem comprovação histórica. O desastre ajudou a impulsionar leis trabalhistas e direitos das mulheres, mas não foi o evento que originou o Dia Internacional da Mulher. Antes disso ainda, e aqui vem o que alguns historiadores entendem como sendo o fato, é que em 8 de março foi consolidada, essa data foi consolidada apenas em 1917, quando operárias russas protestaram contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, ajudando a desencadear a Revolução Russa. Após esse evento, a União Soviética adotou oficialmente o 8 de março e o movimento comunista internacional promoveu a data. Então você vê que já tem uma certa polêmica em relação a isso. Aí alguns já começaram a achar ruim porque vincula a data com o comunismo ali na União Soviética, enfim. Durante a Guerra Fria, então, já tempos depois, já nos anos 70, 80, países ocidentais demoraram a aceitar a data justamente por ter essa resistência em relação à antiga União Soviética. Para muitos, o Dia Internacional da Mulher só ganhou legitimidade mundial quando finalmente a ONU reconheceu oficialmente a data em 75 como o Ano Internacional da Mulher. E aí isso ajudou a desvincular o dia 8 de março do comunismo e torná-lo um símbolo universal dos direitos femininos. No entanto, ainda tem gente que resiste um pouco a isso. O que nós, como adventistas, fazemos? Mais ou menos o que fazemos com o Natal ou com a Semana Santa. Nós não celebramos mais a Páscoa judaica, Jesus é a nossa Páscoa, mas aproveitamos o momento, o calendário, para refletir sobre a morte de Jesus e seu ministério. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, alguns meses depois, certamente, mas aproveitamos o momento no calendário em que as pessoas estão mais voltadas para a reflexão sobre Jesus e nós, de alguma forma, aproveitamos a data para lembrar do maior evento de todos os tempos até aqui, o nascimento de Jesus. Então, por que não aproveitar a data em que muita gente está aí lembrando, né, da importância da figura da mulher, para também celebrarmos esse dia, sabendo que a data é o menos importante, mas a pessoa que é lembrada nessa data. Então, feita essa explicaçãozinha rápida aqui da história, adiantemos aqui então, e eu entendo que mulheres sábias são leitoras vorazes, né? Mulheres sábias, assim como homens também, obviamente. Tudo que eu vou dizer aqui nesta manhã vale também para os homens, mas hoje elas são o nosso foco, né? Então, mulheres sábias escolhem bons livros para formar a sua visão de mundo,
para alimentar sua mente e seu coração. Eu quero indicar para vocês aqui 6 livros nesta manhã. Tarefa de casa, ou quem sabe algumas até já leram, né? 3 que são imperdíveis. Filhas de Deus, de Ellen White. Que livro maravilhoso. Estava relendo algumas coisas essa semana aqui, já na nova formatação, né? Nova capa, linguagem atualizada, um trabalho maravilhoso que a CPB está fazendo. Filhas de Deus. Ellen White aqui faz mais ou menos o que foi feito no momento infantil. Ela destaca personagens femininas na Bíblia e extrai lições preciosas da vida delas. Sugestão, mulheres, quem sabe fazer desse livro aqui um livro devocional para você ler aí ao longo dos meses e pedir que Deus, Ele coloque sobre você as virtudes que essas mulheres destacadas aqui possuíram. Um outro livro lançado recentemente pela CPB, Elegância e Discrição. Que livro interessante. Como a mulher cristã virtuosa deve se portar na sociedade, como ela deve ser a representante de Deus aqui na terra. Um livro muito interessante, muito bom, recém-lançado, que deve fazer parte da sua biblioteca e dos seus pensamentos também. Um que já foi publicado há algum tempo, mas muito bom também, Filha, Resplandeça. Filha, resplandeça. Um convite à restauração da mulher ao plano original de Deus. Um convite para que a mulher viva o plano original de Deus. 3 obras imperdíveis que você deveria ler. Os outros 3 são de uma outra editora. Esse aqui, os 3 são da editora Fiel, uma editora cristã também. Feminilidade Radical. Fé feminina em um mundo feminista. Que interessante, né? Há obras de autoras cristãs respeitadas, renomadas, o caso aqui da Carolyn McCulley. Ela é palestrante, já escreveu centenas de artigos para publicações como Christianity Today e até Washington Post. Uma cristã norte-americana que contrapõe o pensamento feminista ao pensamento feminino bíblico. É bem interessante pensar sobre isso para evitar ser contaminados, né, com as ideologias do mundo que afastam as mulheres, na verdade, da ótica bíblica. Outro livro muito bom, está aí, ó. O que Deus diz sobre as mulheres, feminilidade versus feminismo. A Kathleen Nilsson é PhD em literatura, é professora universitária, autora de vários estudos bíblicos, uma cristã também, e nesse livro ela faz a mesma coisa. Ela propõe uma reflexão para as mulheres, para que elas se voltem dessas ideologias antibíblicas para a Bíblia. Qual é a visão de Deus para a mulher? Como a visão de Deus na Bíblia pode libertar de verdade as mulheres de um cativeiro ideológico, né? É um livro bem interessante. Mas se eu fosse destacar um, entre tantos, eu indicaria este aqui. Deixe-me ser mulher. Ele foi publicado em 1976, o ano em que a minha esposa nasceu. A Elizabeth Elliot foi missionária, autora, palestrante, e seu primeiro marido, Jim Elliot, foi morto em 56, enquanto tentava levar o evangelho para uma tribo no Equador, a tribo Auca. Mataram o missionário. E olha que interessante, e que nobre. Tempos depois, a Elizabeth, viúva, voltou àquela tribo para pregar para eles e evangelizá-los. É uma história linda, incrível, de amor cristão, de doação. Uma mulher muito sábia. Esse livro aqui, na verdade, ela escreveu para a filha, quando a filha ainda era bebê. E é um diário, que ela começa contando a filha, eu quero que você entenda isso, que você tenha essa visão de mundo, a Bíblia diz isso. E o subtítulo é Lições à minha filha sobre o significado de feminilidade. Um livro tocante, muito interessante, e escrito por uma mulher de ouro, né? Uma missionária assim de tremenda grandeza. E as reflexões que ela faz também sobre o papel da mulher, a figura da mulher, a importância da mulher com base na Bíblia, são bem interessantes. Especialmente quando ela analisa a palavra Isha, no hebraico, e que revela a intenção de Deus ao criar a mulher a partir da costela de Adão. Sim, todas essas são criacionistas, né? Assim como nós também somos criacionistas e cremos que Adão e Eva existiram de verdade. Que aquela história não é ficção, não é um mito, e ela traz profundas lições para homens e mulheres.
Então, já que elas falam tanto sobre isso, você percebe que o ponto assim, de convergência, o ponto comum em todas essas autoras cristãs é a volta às origens. É entender o plano de Deus para a mulher e para o homem também. Então vamos lá, um pouquinho de hebraico, arriscando aqui, porque temos especialistas aqui na igreja nesse assunto, né? A palavra hebraica Isha é o feminino de Ish, que é homem, né? Isha, mulher. Homem ou varão, Ish. A estrutura da palavra demonstra uma ligação intrínseca entre o homem e a mulher. Uma vem da outra, né? Destacando que ambos compartilham a mesma essência e a mesma natureza. Ou seja, ontologicamente, essencialmente, homem e mulher foram criados iguais diante de Deus. Isso é muito importante, muito bonito, né? A costela, o nome, isso tudo já revela esse plano de Deus. O termo não apenas indica feminilidade, mas reforça a ideia de que a mulher foi criada como uma companheira correspondente ao homem, alguém semelhante a ele, mas com identidade própria e singularidade dentro do propósito divino. Algumas ficam preocupadas, porque lá no hebraico aparece um outro termo, eu vou já colocar na tela para vocês, que é esse aí, Ezer Kenegdo. Uma ajudadora, uma auxiliadora que lhe seja idônea ou que lhe seja semelhante. Aí alguns que não entendem muito bem o que o texto quer dizer, pensam, mas peraí, quer dizer que a mulher foi criada para ser uma ajudante? Não, não é isso que o texto está dizendo. Foi criada só e em função do homem, para ajudá-lo? Calma. Quando nós analisamos essas duas palavras, Ezer e Kenegdo, em outros textos da Bíblia a gente consegue entender melhor o sentido delas. A palavra Ezer, ou Ezer, aparece, entre outros textos, em Deuteronômio 33, 7 e Salmo 121, versos 1 e 2. E curiosamente, nesses textos e em outros, a palavra é usada para Deus. Olha que interessante, né? Deus é o nosso socorro, nosso auxílio, nosso Ezer. Socorro bem presente nas tribulações. Quer dizer então que Deus, Ele é o nosso ajudante? O que você acha? Deus está subordinado a nós porque Ele é o nosso Ezer, nosso ajudante? Não, de forma alguma. Deuteronômio usa a mesma forma na estrutura. Deus é o nosso auxílio, é o nosso socorro. Quando você aplica isso à mulher, você entende que ela veio para, na verdade, ajudar o homem nas suas limitações, para completá-lo, não porque fosse uma criatura inferior. E a palavra kenegdo é composta por que, como, mais neged, oposto, correspondente, equivalente, dando a ideia de correspondente, diante de, adequado para, ou seja, ela veio completar aquilo que estava incompleto, aquilo que ainda era bom, mas não era muito bom, aquilo que Adão percebeu a dar nome aos animais, falta alguma coisa aqui. Na criação perfeita de Deus faltava alguma coisa, e era justamente a sua contraparte. Então somente um ser que fosse igual, mas diferente, poderia completar o ser, o homem, o Ish, a Isha. Então ela é criada por Deus para completar o homem. Os dois se completam, e é por isso que o texto depois na sequência diz que unidos tornam-se uma só carne, como se fossem metades que se tornam uma só carne. É lindo demais isso. Infelizmente as visões evolucionista, feminista e etc. distorcem isso, destroem isso, essa beleza, essa coisa sublime que Deus cria quando traz à existência homem e mulher, inclusive o fato de ter sido tirada de uma costela. Numa cirurgia de clonagem ultra avançada, Deus não tirou do osso da cabeça nem do calcanhar, já sabemos o significado disso, né? Para que a mulher não se sentisse superior nem inferior. Ela era uma co-igual, uma companheira, alguém que deveria andar ao lado, não acima nem abaixo. Então tudo ali está no texto, não por acaso. Há significados profundos ali. Olha que pensamento lindo da Elizabeth Elliot, essa mulher de Deus missionária. Ali uma foto dela pregando lá para os índios no Equador, a tribo que matou o marido dela. O fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Eu vou ler de novo, é muito profundo. O fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. E não é? Afinal,
aceitei a ideia que Deus tem a meu respeito e toda a minha vida consiste em lhe oferecer de volta tudo que eu sou e tudo que Ele quer que eu seja. Minhas queridas irmãs, o que Deus quer que vocês sejam? O que Deus espera de vocês neste mundo de pecado e na eternidade? Essa é a pergunta que cada uma tem que se fazer, que cada um de nós tem que fazer a si mesmos, né? O que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu seja? É a pergunta mais importante. Bem, eu fiquei pensando em tantas mulheres bíblicas, né, sobre as quais poderia refletir nesta manhã. E, infelizmente, por causa de distorções históricas e dogmáticas, os protestantes muitas vezes têm um pouco de receio, né, de falar da mãe de Jesus, Maria. Mas se você pensar bem, das mulheres da Bíblia, é uma das mais nobres, das mais fiéis, né? Um personagem que deveria ser imitado por todos nós. Se a gente canta faze como Daniel, vive como Daniel, por que não também cantar, né? Faze como Maria, vive como Maria? Mas a gente tem um pouco de receio por causa das coisas erradas que acabaram fazendo com essa figura, das distorções. Por exemplo, e aqui eu vou explicar com todo o respeito, né? Mas acho que é importante explicar isso aqui. Romanos 3, 23, Paulo é categórico: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que quer dizer todos? É todos. Tem uma única exceção na Bíblia de alguém que nunca pecou, que teve uma vida impoluta, impecável. Quem foi? Jesus. Somente Jesus. O segundo Adão. Aquele que não fez o que o primeiro Adão fez. Portanto, Maria está incluída nesse todos. Ela também era uma pecadora. Ela também precisou do Salvador que ela mesma concebeu, ou gerou e deu à luz. Então, o dogma da Imaculada Conceição, de que Maria teria nascido sem pecado, ele foi proclamado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854, não faz tanto tempo, por meio da bula Ineffabilis Deus. Já o dogma da Assunção de Nossa Senhora, aquela ideia de que ela teria sido levada para o céu sem ver a morte, foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950, mais recente ainda. O Papa então ele como que fixa uma ideia que já existia ali no meio católico romano, né? Pela Constituição Apostólica Munificentissimus Deus. Esse dogma declara que Maria, mãe de Jesus, foi assunta, levada para o céu em corpo e alma no fim de sua vida terrena. Só que temos um problema aqui. Eles dizem assim: mas se ela gerou um ser sem pecado, ela também tinha que ser sem pecado? Ou ela transmitiria para ele essa pecaminosidade? Mas se ela tinha que ser sem pecado para gerar um ser sem pecado, a mãe dela também tinha que ser sem pecado para gerá-la sem pecado. E a avó dela, e assim vai. Até onde? Então não funciona desse jeito, né? A Bíblia é clara: todos pecaram. E Ellen White, em Mensagens Escolhidas, volume 1, diz assim, que Maria não estava sem pecado. Era uma filha de Adão, como qualquer outro membro da família humana, e necessitava da graça do Salvador, como todos os outros. Então nós vamos agora refletir sobre a Maria de verdade, tá? A Maria ser humano, a Maria filha de Deus, a Maria mãe do Jesus encarnado, a Maria mulher, a Maria que nos serve de exemplo como ser humano, não como divina, porque não é. E vamos à Bíblia. Vamos lá então para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versos 26 a 38. Lucas capítulo 1, 26 a 38. Diz assim o texto inspirado: no 6º mês, o anjo Gabriel, o mais exaltado dos anjos, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma vila, na verdade, porque não tinha mais do que 400, 500 habitantes. Todo mundo se conhecia, todo mundo cuidava da vida do outro. É complicado, né? Você já começa a entender o cenário. Então foi lá. O anjo Gabriel foi até Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela o anjo disse: salve agraciada,
o Senhor está com você. Como é bom ouvir isso, né? Ainda mais da boca de um anjo, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Primeira lição que podemos extrair dessa grande mulher, Maria, mãe do Salvador: disposição para servir. É claro que a mente adolescente dela nesse momento, né, ainda não conseguia avaliar todas as implicações do que estava acontecendo. Nem nós entenderíamos. Pensa, você mulher, ser informada, né, receber um anúncio de um anjo, que você iria ter em seu ventre, se desenvolvendo, o Criador do universo, que nasceria como um bebê frágil, e você teria que acalentá-lo, amamentá-lo, cuidar dele. Não é demais para a cabeça de qualquer ser humano? Levou tempo para Maria começar a entender alguma coisa sobre essa coisa maravilhosa que é a encarnação de Cristo. Repito, o Criador do universo, de todas as galáxias, o ser todo-poderoso, infinito, ele se faz um bebê, um feto no ventre de um ser humano, de uma mulher, e ali ele se desenvolve. É algo incrível demais, maravilhoso demais, emocionante demais. É o único Deus verdadeiro, obviamente, é o único Deus, mas é o único Deus que fez isso. Nenhuma divindade se entrega de tal forma quanto o nosso Deus, de vir aqui, caminhar conosco, morrer por nós, abraçar, tabernacular, na expressão, ele se torna o santuário, a tenda de Deus aqui entre a humanidade. Isso é maravilhoso demais. Mas eu quero focar na resposta de Maria: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Eu estou ao serviço, eu estou à disposição. Não importassem as implicações que viriam, né? O que significa isso? Ela nem questionou. Ok, eu estou aqui disposta a servir. Primeira grande lição de Maria é essa: o serviço, a obediência a Deus, a resposta positiva ao chamado de Deus. Aprendemos também alguma coisa sobre ter fé em meio às dificuldades da vida, as provas, as lutas. E eu quero convidá-los a voltar um pouquinho agora para Mateus capítulo 1, versos 18 e 19. Mateus 1, 18 e 19. Diz assim o texto: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes que se unissem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Aqui cabe também um parêntese sobre este homem, né? José. Que nobreza. Ele não foi escolhido por acaso para ser o pai adotivo de Jesus. Por alguns anos, pelo menos. Depois José, ele acaba falecendo. Entendemos que ele fosse já de uma certa idade, viúvo. Enfim. José poderia denunciar a esposa como adúltera. E ela correria até risco de ser apedrejada, apesar de que nesse momento o Império Romano já não permitia esse tipo de coisa. Mas seria muito vexatório, muito ruim para Maria ser acusada disso.
José amava Maria. José não estava entendendo nada. Como que ela sai, vai visitar a prima e quando volta está grávida? Pensa como ficou o coração desse homem. Ele amava Maria. E ele pensou em fugir à noite, escondido. Por quê? Para não incriminá-la. Na verdade, ele poderia ser acusado disso. Pensa na nobreza desse homem, que sem entender o que estava acontecendo, ainda assim resolveu assumir uma culpa que não tinha. Mas graças a Deus, o anjo em sonho revela tudo para José. E o interessante é que o anjo dá instruções para ele. Diz para ele, coloca o nome tal no bebê. E é dito no texto, fala-se pouco de José, mas nas poucas vezes que nós vemos aqui o nome dele mencionado, a gente vê obediência, porque diz assim, ele acorda e faz exatamente o que Deus mandou. Colocou o nome de Jesus. Aqui no capítulo 2, versos 13 e 14, a gente vê de novo José manifestando obediência irrestrita a Deus. Mateus 2, 13 e 14. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. É a segunda vez que a gente vê a mesma frase. Levantando-se José, fez o que Deus mandou. Então ele levanta, pega ali o bebê, Maria, e atravessa um deserto muito complicado, distante, vão a pé lá para o Egito. Maria e José, fidelidade, fé em meio às dificuldades. Maria e José, por um tempo, foram refugiados lá no Egito. Que bom que eles ganharam presentes caros dos magos, porque assim puderam também se sustentar lá nesse tempo. Até que Deus dissesse, pode voltar. E eles voltaram quando Deus mandou. O Desejato às Nações, página 66, diz, Maria era uma mulher modesta e sincera. Sua vida simples e abnegada e sua forte fé eram preciosas à vista de Deus. Queridas mulheres, vocês querem ser também preciosas à vista de Deus? O que Ele espera de vocês? Uma vida simples, abnegada e confiança em Deus, fé em Deus. Deus se agrada disso. E vocês serão grandemente abençoadas se viverem também dessa forma. Temos muito mais lições a respeito dessa mulher fantástica, né? A educação de Jesus. Quem você acha que ensinou Jesus, se ele não foi para a escola? Já tinha homeschooling naquele tempo? Não, é que Deus impediu que ele fosse, porque na escola dos rabis já havia distorções teológicas com as quais Jesus não tinha que entrar em contato. Ele aprendeu em meio à natureza e aos pés de Maria, que lia a palavra para ele. Veja lá em Lucas 2. Lucas 2, 51 e 52. Lucas capítulo 2, versos 51 e 52. Que dizem assim. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles, Maria e José. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, Jesus crescia intelectualmente, fisicamente e espiritualmente. Educação integral. Não tinha de escola adventista, mas tinha educação integral no lar. Olha só o que diz aqui o Desejado às Nações. A educação que recebeu de sua mãe foi de caráter muito diferente da que era dada nas escolas dos rabinos. A luz e a verdade eram o tema de seu estudo. E outro texto aqui, que eu extraí do livro Filhas de Deus, que eu acabei de indicar para vocês, página 399, não, acho que é 39. O menino Jesus não recebeu instruções nas escolas das sinagogas. Seu primeiro professor humano foi sua mãe. Que privilégio. Será que Maria algum dia entendeu que ela estava ensinando o Criador da física, da matemática, da biologia? Que coisa incrível. Dos lábios dela e dos escritos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais.
As próprias palavras por ele ditas a Moisés para Israel foram então ensinadas no colo de sua mãe. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabinos. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus era o seu instrutor. Amém? Sabe o que eu penso também quando leio sobre isso? José e Maria eram pessoas humildes. Quando foram ao templo, não tinham nenhum cordeiro para oferecer. Ofereceram os animais mais baratinhos, né? Eram humildes. Eram trabalhadores, mas sem posses deste mundo. Mas eles tinham algo muito caro, valioso em casa, com o qual ensinavam Jesus. Os rolos, a Bíblia. Hoje a gente quase não entende isso, porque a Bíblia está no celular, de graça. Você compra uma Bíblia no supermercado, às vezes, você compra em qualquer lugar Bíblias dos mais variados preços, e algumas muito baratas, mas naquele tempo não era assim. Eram cópias de pergaminho. Eu imagino que José e Maria se privaram de algumas coisas, mas de outras nunca se privaram. E uma delas era ter a palavra de Deus no lar. Queridas mães, queridos pais, o que aprendemos disso? Lição da escola sabatina. É cara? Bíblia, devocionais, aquilo que eu costumo chamar de fontes limpas para a gente beber delas. Vale a pena todo investimento quando o assunto é educação para a eternidade. Aprendamos o exemplo de José e Maria. Pode ser que eles não tivessem o carro do ano, o móvel mais desejado para a casa deles, mas eles tinham a palavra de Deus ali no lar, e com ela ensinavam Jesus. Vamos também nós aprender dessas prioridades, a dar valor ao que é mais importante, a melhor educação possível, a melhor literatura possível, os melhores lugares possíveis para que nossos filhos tenham contato com o Deus da palavra e com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. José e Maria faziam isso. E Maria teve esse privilégio imenso de guiar os primeiros passos de Jesus, certamente orientada por Provérbios 22:5 e outros textos mais. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Maria andou com Jesus. Maria foi um exemplo também para Jesus. Que coisa linda demais isso, né? Bem, temos mais lições sim para aprender dessa mulher maravilhosa. Nós temos aqui Maria no ministério de Jesus. E eu quero convidá-los a abrir agora em João capítulo 2. João capítulo 2, um texto muito conhecido, mas carregado de significado. João 2, 1-5. Primeiro milagre de Jesus, registrado no Evangelho de João, cujo propósito é justamente mostrar que Jesus é o Messias, é o Criador do universo, o Verbo eterno. E aqui nós vemos um milagre de Jesus sobre a matéria. Ele transforma algo em outro algo que é impossível, humanamente falando. E diz assim o texto: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Fazia tempo que Maria não encontrava seu filho. Foi um momento assim, muito feliz também para ela. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E seria um vexame para uma festa de casamento acabar a bebida. Nós entendemos ser o suco da uva, né? Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui a Nova Almeida Atualizada traduz do jeito mais próximo, da realidade, porque quando nas outras traduções aparece assim, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Parece que Jesus foi ríspido, né? Mas é a mesma expressão que ele usa na cruz quando fala para João: mulher, eis aí teu filho, João, eis aí a tua mãe. Esse termo ali, no original, ele é isso aqui, senhora, é respeitoso. É um termo respeitoso. Mãe, senhora, por que a senhora está dizendo isso para mim? Não chegou ainda a minha hora de se revelar ao mundo, né? Então ela falou aos serventes, ela conhecia Jesus: façam o que ele disser. Olha que coisa mais linda. Não, Maria nunca assume protagonismo. Não é Maria que fala para o filho fazer alguma coisa, pede para a mãe que o filho atende. Não, Maria dá o exemplo aqui do que deve ser a vida de um cristão. Submissão a Deus, submissão a Jesus. Façam o que ele disser. Se ele disser que não, é não. Se ele disser que sim, é sim. Façam o que ele disser.
É, na verdade, a mesma postura de quando ela foi comunicada por Gabriel. Faça-se em mim a vontade de quem? De Deus. Marca de Maria, submissão. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificação, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles as encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem aos responsáveis pela festa. E aí nós conhecemos a história. Que suco maravilhoso. Quando Jesus opera, é algo completo, é algo maravilhoso, né? Enfim, mas aqui, quando a gente lê também o que Ellen White escreveu sobre essa cena, esse momento, essa história, a gente vê o carinho de Jesus. Porque não era necessariamente importante ou necessário, né, digamos assim, que ele fizesse aquilo. Mas ela diz aqui no texto que Jesus fez por 2 motivos. Para reforçar a fé dos discípulos, que dali para frente iam enfrentar muita coisa difícil. Eles precisavam ter uma prova concreta de que aquele com quem eles estavam andando era mesmo o Messias. O chamado deles foi algo maravilhoso. Cada um deles foi chamado de forma tão impressionante que eles passaram a crer em Jesus, deixaram tudo para seguir Jesus. Mas eles passariam por provas muito difíceis. E aquele milagre foi o primeiro sinal que fez com que eles entendessem: ele não é qualquer um. Ele não é só um profeta. É alguém mais. E ela diz que Jesus também teve carinho para com Maria. Porque Maria está preocupada com seus parentes, com a festa. E aí, quando ela pede, Jesus, por carinho e consideração à sua mãe, ele também realiza aquele milagre. Que coisa linda, né? Nós temos aqui um Deus carinhoso, um Deus que se compadece, um Deus misericordioso, um Deus que se interessa pelas pequenas coisas da nossa vida. Alguém pode pensar assim: Deus não vai se preocupar com isso. Deus não vai se preocupar com o meu pedido para comprar uma bicicleta. Deus não vai se preocupar com o meu pedido para, quem sabe, ter uma faculdade, completar meu curso de isso ou daquilo. Deus não vai se preocupar com essas coisas tão pequenas. Não pense assim de Deus. Deus se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Deus é o Todo-Poderoso que administra o universo, mas que também se preocupa com o suco de uva numa festa de casamento, lá na esquecida Caná. Esse é o nosso Deus, que atende pedidos, que ouve a nossa oração, que entende nossas necessidades, que ouve até aquelas súplicas que nós nem sempre expressamos, mas Ele ouve, Ele vê, Ele entende. Maria aos pés da cruz. Nesse momento ela entendeu como nunca antes a profecia feita por Simeão, quando pegou no colo o bebezinho e viu ali o que os fariseus não tinham visto. E viu ali o que muita gente não tinha visto. Para muitos era só um casal pobre que estava levando mais um bebê entre tantos para ser apresentado no templo. Mas Simeão, o profeta, quando contemplou aquele rostinho rechonchudo no colo da mãe, ele reconheceu o Messias. E ficou tão feliz que disse para Deus: olha, agora eu já posso até morrer, porque os meus olhos viram a salvação. Mas ele disse para Maria: uma espada vai transpassar seu peito, uma espada vai perfurar seu coração. Maria guardou tudo aquilo no coração, diz a Bíblia, né? Ela ia guardando, sabe, inclusive, a Ellen White diz que algumas coisas ela guardava porque não podia falar. Quem entenderia se ela dissesse assim, lá em Nazaré, naquela vila de gente fofoqueira: eu voltei grávida, mas esse que está aqui é Deus, é o Filho de Deus. Ela podia falar para qualquer um isso? Tanto é que quando José morreu, foi triste para Maria, porque com ele ela podia compartilhar essas coisas profundas, incríveis. Quando José morreu, ela só tinha Jesus. E depois Jesus teve que ir embora para iniciar seu ministério público. Uma espada transpassaria o coração dessa mulher. Desde que ela foi informada de que seria mãe do Salvador, o sofrimento começou a bater a porta de Maria. Mas ela nunca desanimou, nunca desistiu. E aqui em João 19, convido você a abrir a Bíblia nesse texto, João 19, 26 e 27, nós lemos o seguinte, ó.
Junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E diz a tradição que ele levou Maria para Éfeso, morou ali por um tempo, e possivelmente ela tenha até falecido lá em Éfeso. Jesus, sofrendo a dor excruciante da cruz, tendo o coração apertado pelo pecado da humanidade, tem tempo para se preocupar com a sua mamãe e pensar no cuidado dela. Quem vai cuidar dela agora? João, o discípulo mais amado, ou que mais amava Jesus e teve como correspondência o amor de Deus, né, de Jesus. O discípulo mais íntimo, que estava ali ao pé da cruz. Tem pessoa melhor? Alguns até entendem que, por certo, os outros irmãos de Jesus fossem filhos de José e não de Maria, porque é estranho Jesus deixar para um outro, né, e não para um irmão, né? Olha, você é filho dela também, cuide dela. Talvez, enfim, o casal tinha mais filhos, isso é claro. Mas ele deixa para João esse cuidado especial. Fica com a minha mamãe, cuida dela. Isso é muito bonito. E aqui no livro Filhas de Deus, eu quero ler para vocês um trecho em que Ellen White fala desse momento, e que ontem eu estava lendo e não consegui, quase derramei lágrimas, mas entrou cisco no olho, sabe aquele momento? Entrou cisco no olho. Olha só. Ó misericordioso e amável Salvador, em meio a toda a dor física e angústia mental, preocupou-se com a sua mãe. Não tinha dinheiro para dar-lhe conforto, porém, estava entronizado no coração de João e entregou-lhe sua mãe como um precioso legado. Assim, providenciou para ela aquilo de que mais necessitava, a terna compaixão de alguém que a amava porque amava Jesus. E acolhendo-a como algo divinamente confiado, João estava recebendo uma grande bênção. Ela era uma contínua recordação de seu querido mestre. Cisco de novo. Cada vez que João levava algum alimento para Maria, cada vez que João, quem sabe, abraçava Maria, de quem ele lembrava? Do mestre. E aqui é dito que ele recebeu Maria como um presente de Deus, né? Que bonito isso. Maria estava lá aos pés da cruz. E a gente entende até que foi Deus quem permitiu. Porque aquilo ali para Jesus foi um bálsamo no meio da dor. Todo mundo abandonou Jesus, mas teve gente que não. Sua mãe não. João não. Maria Madalena também não. E muitos outros também não abandonaram Jesus. Muitos voltariam para Jesus. Então, por mais que aquele momento fosse terrível para Maria, a espada perfurou forte seu coração, mas ela foi usada por Deus para trazer algum alento para o Filho de Deus. Que privilégio! Que coisa maravilhosa! O último texto em que Maria é mencionada na Bíblia está lá em Atos capítulo 1. Última menção. A mãe de Jesus no Novo Testamento. Atos capítulo 1, verso 14. Que diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que bom que os irmãos de Jesus se converteram também, né? Teve momentos que eles queriam mandar em Jesus. Maria estava com os discípulos. Quem era Maria? Uma discípula de Jesus. Maria nos deixa um legado de fé, humildade e obediência. Seu exemplo nos ensina a confiar em Deus, mesmo diante das dificuldades, a ser fiéis na educação dos filhos e a seguir Jesus acima de todas as coisas. Faça-se em mim a tua vontade. Esse é o grande e profundo exemplo que essa mulher deixa para todos nós. E eu oro a Deus para que vocês, mulheres, sempre se espelhem nessas mulheres da Bíblia que estão ali para ser exemplo também.
eram imperfeitas, tinham momentos de fragilidade, precisavam recorrer ao colo de Jesus muitas vezes, mas venceram. E vocês também podem vencer, se imitarem o exemplo dessas mulheres. Eu vou só citar um detalhe que eu acho tão bonito, não podia passar, né, já que estou falando da biografia de Maria, quando eles perdem Jesus. Está vendo? Eles também tiveram suas gafes, né? Já pensou, perder um bem tão precioso, um presente tão precioso. Estavam voltando para casa daquela celebração lá em Jerusalém, já um dia de caminhada, cadê Jesus? Meu Deus, e agora? Eles voltam, mais um dia de caminhada, e encontram Jesus naquela cena tremenda, ele com 12 anos ali, falando para os sábios do templo, né? Pensem na sabedoria desse menino, né? E aí, o que eu quero destacar é a atitude do casal. Você não vê José dizendo, você é a mãe, por que você não cuidou dele? O que você estava fazendo? Ou ela dizendo, você que é o pai, por que você não cuidou desse menino? Não estava com ele, você tem que ser o exemplo para ele. Não, você não vê recriminação, você vê os dois unidos, indo resolver juntos o problema. E quando chegam lá, Jesus diz, mas vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? José entendeu, eu sou adotivo, na casa do meu pai. Mulheres e homens, especialmente os casados, vamos agir como esse casal, né? Dar as mãos, trabalhar unidos, resolver os problemas juntos, com mansidão, com sabedoria. Que casal, coisa linda esse aqui. Deus não escolheu José e Maria por acaso. Eles tinham as virtudes necessárias para serem os depositários de um tesouro cujo preço é inigualável. Bem, eu não poderia num momento desse deixar de homenagear mulheres que na minha vida têm sido uma bênção. Deus me deu o privilégio de crescer com duas mulheres de Deus, minhas irmãs mais novas, Michela e Emanuela. Eu tive o privilégio de dar estudos bíblicos para elas, e hoje elas são adventistas, são cristãs, são uma bênção. Nós somos muito amigos, e eu louvo a Deus por esse presente. Tenho duas filhas maravilhosas também. Deus me deu o privilégio de ser pai de meninas, e começar sendo pai de uma menina. E é uma experiência inigualável. Tanto que quando veio a segunda eu pensei, que bom, eu já sei como é que é. A novidade foi o terceiro. Bênção. Ter duas filhas, né? E aqueles que são pais sabem como a gente tem um carinho profundo, e quando vem o segundo você não entende como o amor se multiplica. E como você quer que essas criaturinhas sejam eternas, que vivam conosco para sempre, né? É o nosso maior desejo. Tive o privilégio enorme de ter uma mãe mulher de Deus. Ela não era adventista, nem eu, mas sempre nos levando para Deus, sempre lendo a Bíblia do jeito que ela entendia em casa, sempre cumprindo o papel que Maria cumpriu com Jesus. Temos até hoje lá em casa, na casa da minha mãe, né, uma Bíblia enorme que ela comprou. Meu pai comprou de um comportor, nem sabia que era um comportor. E aquela Bíblia marcou minha infância. Eu folheava, via aquelas, não sabia ler ainda, mas via aquelas pinturas clássicas, Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus, as bodas de Caná. Como aquilo impressionou a minha mente. Então louvo a Deus por essa mulher. E pelo privilégio que eu tive depois de devolver um pouco do que ela fez por mim, porque eu dei estudos bíblicos à minha mãe. Foi um privilégio imenso. E ela, que queria que eu fosse padre, me viu ser ordenado pastor. Foi maravilhoso. E claro, o presente de Deus, o maior dos presentes, é muito cisco hoje, ter recebido esse presente de Deus, que está comigo, me acompanhando, me apoiando, sendo parte do meu ministério, a minha melhor amiga, minha confidente, uma mulher que veio de Deus. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente não consegue terminar, mas eu quero, nesse momento, oferecer essa homenagem a todas vocês. Eu quero pedir que as mulheres fiquem em pé agora. Todas as mulheres. Casadas, solteiras, mães, viúvas,
mulheres. E o que eu vou fazer agora, eu vou descer daqui, vou fazer algo, eu quero que vocês façam também. Se você está ao lado de uma mulher, pode ser a sua amiga, pode ser a sua namorada, pode ser a sua esposa, pode ser a sua mãe, pode ser a sua filha. Você vai dar um abraço nela e ela vai receber uma lembrança aqui do Ministério da Mulher com a frase lá da Elizabeth Elliot, para você nunca mais esquecer. Você ser uma cristã faz de você uma mulher diferente. Abrace essa mulher e diga para ela o quanto você ama e como você quer que um dia ela esteja com você para sempre no reino de Deus. Que momento bonito. E eu espero que não seja só no Dia da Mulher, né? Que nós reconheçamos realmente o valor delas sempre. E sejamos gratos a Deus sempre, porque Ele nos deu de presente essa companheira de jornada. Eu quero encerrar essa reflexão com alguns pensamentos e uma foto que me chamou a atenção tempos atrás. É aqui em Tatuí, não sei quantos já viram. Ali na Deodoro da Fonseca. Eu estava passando ali, um dia de carro, parei para tirar essa foto. Eu imagino que o pintor tentou dar um pouco de beleza a uma parede feia. Ele foi ali, pintou com esmero, né? Uma obra bonita, caprichou. E depois veio um indivíduo e fez esse estrago em cima. Colocou até um pentagrama ali, né? Não sei lá se é satanista ou não é. E eu fiquei pensando, é exatamente isso o que o inimigo tem feito com muitas pessoas. Fez com esse planeta, né? Deus criou uma pintura tão bela. Deus criou a pintura do Éden, com cores maravilhosas, com esse equilíbrio entre homem e mulher. Criou a família, criou a relação de casamento heteromonogâmica. Trouxe alegria e paz, estabilidade. E veio o inimigo, o semeador do joio, e pichou a pintura, como esse indivíduo fez com essa pintura. Por isso que é importante, de quando em quando, nos lembrarmos da pintura original. Essas autoras que eu indiquei para vocês, todas, algo que eu percebi em comum, especialmente Ellen White, procura fazer com que a gente pense lá no plano de Deus, no que Deus idealizou para nós, para que nós vivamos realmente à luz dessa compreensão. Não permita que Satanás piche a sua família. Não permita que Satanás piche a sua mente com ideologias mundanas que destroem a imagem de Deus. E vamos nos lembrar sempre dessas palavras com as quais eu encerro. Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos foi dado para que o seguíssemos. Jamais poderemos igualar o modelo. Podemos, porém, imitá-lo e assemelhar-nos a ele de acordo com a nossa capacidade. Quanto mais imitarmos Jesus, pensa no casamento. Quanto mais o marido imita Jesus, quanto mais a esposa imita Jesus, mais os dois se tornam parecidos. E haverá muito mais harmonia, muito mais felicidade no casamento. Casamento cristão sempre tem que ser com esse tripé. Os dois e Deus. Então, não poderemos ser como Jesus. Claro que não, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Criador. Mas podemos imitar esse modelo, dia após dia. E quanto mais imitarmos Jesus, mais felizes seremos. E, aquele texto que é um clássico, né? É lei, tanto da natureza intelectual, como da espiritual, que pela contemplação somos transformados.
Dedique tempo a este livro na sua casa. Dedique tempo para a oração com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. E isso vai transformar a sua família. Isso vai transformar você. Isso vai fazer com que nós nos aproximemos cada vez mais do plano de Deus, que é o melhor e é o único que realmente traz esperança, felicidade, estabilidade para a nossa vida. Deus nos ajude. E Deus nos ajude especialmente a reconhecer o valor de cada ser humano, e especialmente das mulheres. Queridas irmãs aqui da nossa igreja, você que está assistindo a transmissão também, Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por nos ajudarem a ser homens melhores. E que juntos, de mãos dadas, possamos continuar caminhando até aquele dia em que vamos encontrar Jesus nas nuvens dos céus, quando Ele voltar. Quero convidá-los a ficar em pé para encerrarmos com uma oração. E repito, que o gesto bonito que nós tivemos aqui hoje se repita por todos os dias da nossa vida. Um reconhecendo o outro, um amando o outro, expressando carinho sempre um pelo outro. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, nosso Criador, muito obrigado porque nos criaste. Muito obrigado porque o teu plano para a nossa vida é maravilhoso. Apesar da pichação que Satanás fez nesse quadro tão bonito, nós sabemos que um dia Jesus vai resolver isso. Vai trazer de volta o paraíso que foi perdido. E tudo será paz, alegria, bondade eternamente. Enquanto esse dia não chega, que nós nos ajudemos uns aos outros. Abençoa, Senhor, as meninas desta igreja, que estão crescendo num mundo cheio de ideias, ideologias tão estranhas, que infelizmente encontram tanta coisa ruim nas redes sociais, nas escolas, por aí. Protege, Senhor, a mente e o coração das meninas da igreja. Pai querido, abençoa as irmãs solteiras, as irmãs viúvas, aquelas que por um motivo ou outro acabaram se divorciando. Senhor, cuida de cada uma delas, com o teu carinho especial, dando a cada uma dessas irmãs esperança, paz no coração e a confiança de que tu estás conduzindo a vida delas. Eu te peço também, Pai, pelas irmãs casadas aqui da nossa igreja. Muitas vezes a luta que elas travam para educar os filhos parece até, às vezes, em vão, porque talvez não estejam vendo o fruto disso tão imediatamente quanto gostariam. Mas eu sei, Senhor, que tu estás cuidando de cada uma delas e que no tempo certo a fruta vai aparecer, vai germinar e haverá alegria eterna. Dá a essas irmãs sabedoria para lidar com os esposos. Nós temos tantas fragilidades, tantas limitações como homens. Que haja paciência, que haja amor, compreensão, respeito, sobretudo, de uns para com os outros. Que aqui em nossa igreja nós vejamos essa harmonia, esse amor verdadeiro que vem de ti, e que nossos lares sejam um pedacinho do céu aqui na terra. Bom Deus, obrigado pela esperança que temos de um dia compormos uma família celestial. E que nós olhemos para Jesus todos os dias como nosso modelo e sejamos cada dia mais parecidos com Ele. Essa é a nossa oração. Por elas, por nós. E pedimos também que tu nos dês um restante de sábado muito abençoado, em nome de Jesus. Amém.